Então, pessoal, nessa videoaula vamos estar aprendendo a resolver uma divergência, certo? O que é uma divergência? É um produto de escalar e um vetor. Então, nessa primeira questão, encontre a divergência e o rotacional. Por quê? Porque a gente encontrando a divergência, que é o meu produto escalar, e o meu rotacional é um produto vetorial, para a gente entender bem a diferença. Então, primeira questão, encontre a divergência e o rotacional do campo vetorial dado, certo? Então, na letra A, a gente tem um campo vetorial, né? x, y, z. Então, tem a minha primeira função, x vezes y elevado a y, i, mais z vezes seno de y vezes j, mais xy vezes ln de zk. Então, vamos encontrar a primeira divergência. A minha divergência, pessoal, vai ser igual a del f da minha primeira função com relação a x, certo? Mais del f da minha segunda função com relação a y, mais del f3, que é a minha derivada com relação a z. Então, quem vai ser a minha divergência, certo? Minha divergência vai ser igual a derivada disso aqui com relação a x. O x sai, só sobra epsilon elevado a y, certo? Mais a minha derivada disso aqui com relação a y, ou seja, a derivada do seno é cosseno. Então, z cosseno de y, não é isso? Mais a derivada disso aqui com relação a z. Então, com relação a z, eu vou ter x, y, 1 sobre z, né? A derivada dele é ln de z, ou seja, sobre z. Então, essa aqui é a minha divergência, certo? Fácil de calcular. E vamos calcular agora o meu rotacional. Tinha visto na última videoaula, a gente vai fazer um produto vetorial, certo? Então, vou montar minha matriz I, J e K, certo? Del x, del y e del z. E aqui minhas funções. X vezes y elevado a y, certo? Z vezes seno de y e xy vezes ln de z. Agora a gente só vai responder essa matriz. Então, com relação a i, certo? Eu vou ter essa aqui. Então, isso aqui com relação a y, o y sai e me resta aqui x vezes ln de z menos. Agora eu vou pegar essa aqui com essa aqui. Então, isso aqui com relação a z, o z sai, derivada de z é 1, e vem o seno de y, certo? Mas, agora eu vou fazer com relação a j, certo? Então, eu vou ter, com relação a j, essa aqui com essa aqui. Ou seja, isso aqui com relação a z é zero, certo? Eu não tenho z nenhum, então zero menos. Agora, eu vou fazer essa aqui com essa aqui. Então, isso aqui com relação a x, o x sai, então sobra y ln de z, certo? Agora eu vou fazer o meu k, certo? Então, o meu k... Então, primeiro a gente faz esse aqui com esse aqui. Então, isso aqui com relação a x é zero. Eu não tenho x nenhum, então zero. Menos. E agora, para terminar, essa aqui. Então, isso aqui com relação a y, né? Então, vai ser
x, né? X é constante, derivada de epsilon elevado a y, epsilon elevado a y. Então, resolvi minha matriz, certo? E agora a gente só vai fazer simplificar. Então, aqui eu vou ter que meu rotacional vai ser igual a x, certo? ln de z menos seno de y e menos y ln de z j menos, né, menos daqui, né, x epsilon elevado a y k, certo? Então esse aqui é o meu rotacional do meu campo vetorial. Então, a letra B, pessoal, a gente tem um campo vetorial x, y, z i menos x ao quadrado y k. Então, vamos calcular a minha divergência, que é o meu produto escalar, certo? Então, minha divergência vai ser del f del x mais del f del y mais del f del z, certo? Então, minha divergência vai ser igual, isso aqui com relação a x, y, z, né? O x sai, x, derivada de x é 1, né? Mas, com relação a j, eu não tenho nada, então, 0. E com relação a k, que é o meu z, então, derivada disso aqui com relação a z é 0. Ou seja, a minha divergência, certo? É igual a simplesmente y vezes z. Agora, calculando a minha rotacional, certo? O que é rotacional é o produto vetorial. Então, vou montar minha matriz aqui, I, J e K, certo? Então, del x, del y e del z, minhas funções dadas, né, do campo vetorial, x, y e z, 0, né, porque j não tem ninguém, e a minha função de k, então, menos x ao quadrado, y. Agora, a gente vai resolver essa matriz. Então, primeiramente, então, meu rotacional vai ser igual, eu vou ter, para i, certo? Eu vou ter que isso aqui com relação a y, ou seja, derivada de y é 1, menos x ao quadrado é constante, ou seja, menos x ao quadrado, né? Menos, e agora, derivada de 0 com relação a z é 0, certo? Mais, agora, com relação a j, não é isso? Com relação a j, pessoal, eu vou ter isso aqui com relação a z. Então, derivada de z é 1, então xy. Xy menos, e agora, isso aqui com relação a x. Então, derivada de x ao quadrado, 2 passa multiplicando, então, menos, né? Menos 2xy, certo? E agora, para terminar, o meu k. Então, eu vou ter que meu k, né? E aqui, ó,
ou seja, derivada de zero com relação a x é zero, menos, para finalizar, derivada de xyz com relação a y. Ou seja, o y sai porque a derivada é 1 e me resta xz, k, certo? Então, o meu rotacional vai ser igual a menos x ao quadrado, né? E xy menos com menos mais 2xy, ou seja, mais 3xyj. E aqui eu vou ter menos xzk. Então, esse aqui é o meu rotacional, certo? Do campo vetorial da letra B. Pessoal, segunda questão, um pouquinho diferente. Determine a constante C, certo? Minha constante C, para que o vetor V, que é meu vetor V? X mais 3y mais y menos 2zj mais x mais czk seja solencidal, ou seja, isso aqui é quando minha divergência, ou seja, minha divergência, que é o meu produto escalar, seja igual a zero, certo? Então, fazendo aqui a minha divergência, que vai ser del V, né, do meu vetor V, del x, mais del V, del y, mais del V, del z, certo? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, pessoal, minha divergência vai ser isso aqui com relação a x, né? Então, 1, né, isso? Mais isso aqui com relação a y, derivada de y é 1 também, mais isso aqui com relação a z. Então, mais c. Isso tudo a gente sabe que tem que ser igual a zero, ou seja, eu vou ter que 2 mais c é igual a zero, então meu valor de c é igual a menos 2. Então, c tem que ser igual a menos 2 para que minha divergência seja nula. Então, está resolvida a segunda questão, certo? Pessoal, estamos encerrando essa videoaula, certo? Aprendemos a calcular divergência, rotacional, gradiente. Então, na próxima videoaula, vamos começar a resolver questões sobre derivação direcional, certo? Um assunto importante e certeza de prova. Então, se gostou do vídeo, deixe o seu like aí, curta, siga o canal. Até a próxima e obrigado.